Boa tarde, este é o programa Eclésia com o passado e o presente da Igreja Católica. Tem 44 anos e é o novo bispo da Diocese de Bragança Miranda. Dom José Manuel Cordeiro falou ao programa Eclésia sobre si, sobre este novo desafio, a sua leitura sobre a atualidade e aquilo que o espera como bispo na sua diocese de origem. Gosta de cinema, de fotografia e de desporto. Um homem de sorriso franco, expectante, que se vê agora a braços com um desafio: ser bispo na Diocese de Bragança Miranda, a sua diocese de origem. Depois de 12 anos fora de Portugal, em Roma, a estudar primeiro e atualmente como reitor do Colégio Português, regressar é mais do que aceitar um desafio. É cumprir uma missão entregue por Bento XVI. Aos poucos, Dom José Manuel Cordeiro habitua-se a esta nova designação. Vou-me habituar e, de facto, à medida que as pessoas me tratam por tal, fazem-me tomar consciência desta nova vocação, deste novo chamamento que a Igreja me fez, na pessoa do Papa Bento XVI, para ser um cordeiro pastor da Diocese de Bragança Miranda. E diante deste pedido ousado da Igreja, eu respondi com uma expressão de São Martinho, dizer: Senhor, se eu sou necessário ao teu povo, não recuso trabalho. O bispo mais jovem agora do episcopado português disse que era, de certa forma, um ato de coragem de Bento XVI. De facto, é um comentário que ecoa muito. Isso traz-me, de facto, uma enorme responsabilidade. Tenho muito de aprender. Tenho tido o maior acolhimento da parte do Colégio Episcopal, dos membros da Conferência Episcopal Portuguesa. E isso já me dá também muita confiança, muita esperança e também o maior acolhimento da parte dos membros da Diocese de Bragança Miranda e ver que a idade não é um problema neste caso. Aliás, se é um problema, todos os dias diminui. Mas isso não me traz nenhum protagonismo, nem qualquer distinção. Traz-me, sim, é uma maior atitude de humildade, porque tenho muito de aprender para poder ser o bispo que a Igreja precisa, que a Igreja espera, e ao mesmo tempo a continuar a ser cristão com todos aqueles que se identificam com Jesus Cristo e a sua Igreja. O bispo mais jovem numa diocese que será porventura a mais envelhecida de Portugal. Um contraste, um desafio? Sim, é um enorme desafio. Não sei exatamente os dados das estatísticas, mas também não estou nada incomodado com isso. Aliás, eu penso que as estatísticas são a grande ruína da Igreja, porque nós não funcionamos em termos de estatísticas, nem por qualquer outro tipo de indicadores ou de pressões. Seguimos o Evangelho da Esperança, seguimos o mistério de Cristo. É nessa atitude que me disponho de ser um servidor da esperança, de ser aquele que mostra os mistérios de Cristo, mas que não o faz sozinho. Não é bom que o bispo esteja sozinho. Antes de mais, conto com os padres do presbitério de Bragança Miranda. Sem eles não me penso sequer. Conto com os leigos, com os religiosos, com todos aqueles que são membros efetivos e afetivos também desta igreja particular que é Bragança Miranda. Há 12 anos a trabalhar em Roma, era agora o reitor do Colégio Português. O que é que foram estes 12 anos fora de Portugal? Sempre me senti em nome da Diocese, como referi, tanto no estudo da ciência litúrgica, como no serviço pastoral no Pontifício Colégio Português em Roma, como vice-reitor, como reitor, e no Pontifício Ateneu de Santo Anselmo, na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, sempre nessa atitude de serviço. E nunca me senti romano, propriamente dito, sempre me senti romeiro, isto é, um peregrino. Por isso, desde o início, até chegamos a brincar com o Sr. Cardeal Patriarca que uma das condições era poder vir sempre Natal, Páscoa, Verão. E assim aconteceu ao longo destes anos, para poder manter sempre um contacto direto e estreito com a pastoral diocesana, e sempre me dispus ao bispo e ao serviço dos outros padres, e também com a família, com os amigos, nunca perder a identidade, é fundamental. O estudo da liturgia foi a sua especialização, não sei se pode dizer assim.
Foi por aí que encaminhou os seus estudos? Sim, foi a pedido do Bispo de então, que fui estudar liturgia, que exigiu de mim também uma enorme conversão a esta parte da ciência teológica, e que depois, recebendo, ajudei também outros a entrar dentro dos mesmos mistérios que celebramos na liturgia, que é sempre a celebração do mesmo e único mistério de Cristo, é a história da salvação em ato, não é um conjunto de cerimónias ou apenas o culto externo da Igreja, como tanta gente pensa, mas é a nossa fonte da espiritualidade. É, como diz o Concílio Vaticano II, é a fonte e o vértice da ação da Igreja. Por isso, a liturgia é a Bíblia rezada, é a teologia celebrada, é a história da salvação em ato. Os cristãos portugueses, os cristãos europeus andam longe das fontes desta Bíblia? Eu creio que sim, porque é beber do próprio Cristo, é beber da fonte, do centro da nossa fé. E a liturgia tem essa enorme força de nos congregar no essencial, porque é sempre obra da Trindade, é ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. E desde o nosso batismo que nós estamos imersos neste mistério, que é o dinamismo central da nossa vida cristã, da nossa existência. Falava há dias numa entrevista, até já a propósito desta sua nomeação, que esta crise era de alguma forma resultado deste afastamento das fontes. Certamente, porque não é apenas uma crise económica, financeira, é uma crise de valores e que nos atinge a todos e atinge-nos também a nós na Igreja, e que é preciso ser capaz de ultrapassá-la, de enfrentá-la, não ignorá-la e sermos muito realistas, com os pés bem assentos na terra, mas com o olhar fixo no alto e por outro lado, olhar para as dificuldades como novas oportunidades. E a crise, até na sua raiz semântica, significa isso, é um tempo de purificação, de encontro, de novas possibilidades. E eu gostaria de continuar a ter um olhar otimista, que não significa não realista, é realista, mas um olhar otimista sobre as pessoas, mais do que sobre as coisas. É às pessoas que eu me dirijo e é às pessoas para as quais sou enviado para poder ajudar a dar razões da esperança. Firme na esperança e confiança, Dom José Manuel Cordeiro acredita nas pessoas e é com elas e para elas que aceita e se dá agora como Bispo da Diocese de Bragança Miranda. A sua ordenação episcopal acontecerá no próximo dia 2 de outubro, na Catedral de Bragança. O dia da festa litúrgica de São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora, é o dia para prestar homenagem a todos os avós. No Santuário de Fátima, na Igreja da Santíssima Trindade, este dia foi celebrado numa Eucaristia, onde os avós fizeram a sua consagração a Nossa Senhora. Uma oração especial num dia em que se lembra e celebra a vida dos avós, aqueles que estão ao lado dos pais na educação das crianças. O que é que significa ser avó para si hoje? Uma nova oportunidade, dizem uns, uma outra forma de ser mãe? Talvez 2 vezes mãe, porque as avós acho que são 2 vezes mães. Até acho que, no fundo, os filhos já estão criados e o carinho dos filhos ao mesmo tempo está aos netos, ainda mais. Eu creio que ainda é mais que os netos. Ser avô quer dizer sempre a responsabilidade de educar, quer dizer, os filhos e educar netos. É o carinho que damos aos filhos que queremos dar aos netos também, quer dizer, é transmitir estes valores que são essenciais para as famílias, para que tenham uma vida não tão estressada, mas com um pouco de paz também e carinho. Isto que faz muita falta hoje à sociedade, é a paz. Em todos os tempos, os avós emprestam ao mundo a sua experiência, a sua capacidade de ser pacientes e, principalmente nos dias de hoje, a sua disponibilidade. O mundo só nos chama para outras coisas e os avós têm que ajudar os pais também que têm problemas e que têm que trabalhar. Eu já estou aposentada e então dou uma ajudinha a cuidar dos meus netos, a fazer aquilo que os pais às vezes não podem, também gostavam, mas não podem. Dizem que os avós servem para estragar de mimos, é verdade? Não sei, eles é que podem dizer. Os avós estragam com os mimos? Não. O que é que a avó faz assim de mais divertido que vocês gostam de fazer com a avó? Passear connosco.
Foi assim no Santuário de Fátima, um dia que deixa a todos uma mensagem de esperança e o reconhecimento do papel da família na educação das novas gerações. Depois de um olhar pela atualidade, o regresso ao passado é a habitual rubrica das quintas-feiras, a cargo de Dom Manuel Clemente. A história do cristianismo faz também pela virtude da esperança. Isso temos estado a apresentar nestas semanas, nesta rubrica Passado Presente, com o Manuel Clemente. Muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado por estar uma vez mais connosco. É de facto uma característica da história do cristianismo, esta da esperança cristã. Exatamente, Paulo. Eu quase dizia que mais do que uma característica é uma determinante, ou seja, a esperança que os cristãos ganham em Cristo e, portanto, na sua própria vitória sobre a morte, abre a história, ela determina a história, quando ela é autenticamente cristã. E nós estávamos a ver na semana passada como isso logo nos alvores do cristianismo foi originando uma outra maneira, uma maneira certamente mais esperançosa para os oprimidos e para os escravos, de olharem a sua vida, porque o cristianismo lhes abria um horizonte de dignidade humana fundamental. Abria e abre. É muito interessante verificar, nós, a semana passada, olhávamos o caso de Onésimo, o tal escravo de Filémon, que Paulo remete ao seu dono, dizendo, agora lembra-te que ele não é teu escravo, ele é sobretudo teu irmão, não é? E hoje continua assim. Eu tenho ouvido várias narrativas vivas, de gente ainda viva, em algumas fronteiras complicadas da sociedade, quer em Portugal, quer no estrangeiro, em que o facto das pessoas crescerem na convicção cristã depois lhes dá outro sentido da sua própria dignidade. Quer dizer, elas vão percebendo em Cristo que são filhos de Deus e são chamados à filiação divina e mais dificilmente se deixam, enfim, de dominar, não digo fisicamente, mas até espiritualmente e psiquicamente, porque isso lhes abre um horizonte de vida larguíssimo que é, digamos, a esperança cristã. E víamos então do século I, no programa passado, à volta da carta de Paulo a Filémon, e agora vamos ao século VI. O século VI é um século charneira aqui no mundo europeu, no mundo ocidental, e até é bom invocá-lo aqui, porque nós estamos a gravar este programa no mosteiro beneditino, no mosteiro de Sinsverga, porque tem a ver com São Bento. São Bento de Núrcia, um homem que ainda nasce no século V e que depois vive nas primeiras décadas do século VI. E porquê é que eu digo que é um momento charneiro, é um momento importantíssimo em que a esperança cristã, aí protagonizada por Bento e pela regra de vida que ele deixou aos monges, figura? É porque o mundo romano, aqui no Ocidente, sussobra no século V. O século V é o fim do Império Romano do Ocidente, portanto deixa de haver uma estrutura de base que organizava a vida das cidades e das populações, e que já estava tocada pelo cristianismo, e onde o cristianismo tinha, efetivamente, sido esperança para muita gente, mas esse mundo sussobra. No ano de 476 é deposto pelos bárbaros o último imperador romano do Ocidente, mas isso foi um sinal de um declínio que já vinha de trás, mas que se acentuou. Portanto, o que era organizado passou a ser desorganizado. E quando se ficou desorganizado, também ficou sem estabilidade, porque a estabilidade, a civilização, o facto das pessoas conviverem num espaço habitual, com funções repartidas, isso requer, repito, estabilidade, requer civilização, requer segurança. Foi tudo isso que desapareceu do século V para o século VI. É a altura, então, de Bento. Bento é um jovem ainda muito romano, e que vai estudar para Roma, mas que cristão, e que sente particularmente o desagregar daquela civilização, daquele mundo, e até daquilo que o Império, o Baixo Império, tinha herdado do cristianismo. Bento sente que tudo aquilo está a desconjuntar. Digamos, um tempo de escombros, como se poderia chamar. E o que é que Bento faz? Bento, porque realmente era cristão, convicto, retira-se de Roma e vai para um sítio isolado, a sul de Roma, o Subiaco, e ali passa bastante tempo na fonte da esperança cristã.
A fonte da esperança cristã é o próprio Cristo. Quer dizer, é o facto de, mesmo num tempo de escombros, mesmo num tempo de tanta desagregação civilizacional e mental, as pessoas saberem que alguém venceu a morte e permanece como uma fonte constante de vida. Os cristãos sabem o nome desse alguém, é Jesus Cristo. De algum modo retirarem-se dessa pessoa, ali se concentrarem, é uma fonte de esperança. E foi. E quando Bento, passado esse retiro, esse longo retiro subiaco, se reencontra com Cristo, ele vai criar, com o tempo, claro, ele vai criar uma nova comunidade, uma nova maneira de se viver em comunidade, que é o que ele escreve na sua regra, a regra de São Bento, que depois será uma fonte de reorganização da vida monástica, e não só monástica, porque há ali padrões, há ali tipos de comportamento, tipos, por exemplo, de exercício da autoridade na figura do abade, como ele a prevê, que até vão extravasar dos espaços monásticos e vão influenciar a reorganização da própria sociedade. Não é por acaso que o Papa Paulo VI, nos anos 60, proclamou São Bento, padroeiro da Europa. É porque, efetivamente, com a sua regra, essa mesma que ele encontrou, com várias anotações de outras regras que já tinham existido, regras monásticas, mas com aquele equilíbrio fundamental, a partir de Jesus Cristo, onde ele tinha encontrado a fonte da sua própria reconstrução, vai ter uma enorme importância no desenvolvimento da Europa. Eu vou pedir ao Paulo para ler apenas um excerto de uma das primeiras passagens da regra de São Bento, que depois ainda comentarei. É sabido que há 4 espécies de monges. A primeira é dos cenobitas, isto é, dos que vivem em mosteiro e militam debaixo de uma regra e abade. A segunda é dos anacoretas, ou seja, ermitas. São aqueles que, uma vez bem exercitados, trocaram as fileiras fraternas pelos combates singulares do ermo. A terceira espécie de monges, essa detestável, é dos sarabaitas. São os que, nunca submetidos à prova de uma regra, mas conservando-se amolentados como se fossem da natureza do chumbo, em suas obras continuam a guardar fidelidade ao século e mostram andar a enganar a Deus com a tonsura. A quarta espécie de monges é a dos chamados giróvagos. Estes passam toda a vida a correr de terra em terra, sempre vagabundos e nunca estáveis, escravos das suas paixões e dos prazeres da gula. Pondo-os, pois, de parte, vamos, com o auxílio do Senhor, regulamentar a mais forte de todas as espécies de monges, qual é a dos cenobitas. Ora, é muito importante esta passagem da regra de São Bento para percebermos como é que o mosteiro beneditino, o mosteiro que seguia a regra de São Bento, vai ser uma fonte de esperança e um princípio de reorganização da vida na sociedade do final do Império Romano e ao longo da chamada Alta Idade Média. Exatamente por isso, ou seja, Bento, quando se retira e se reencontra com Jesus Cristo, essa sua experiência espiritual e mística de subiaco, ele reencontra aí algo de firme, uma relação que o firma e que o confirma, e que ele depois vai propor a outros que a queiram fazer também, vivendo estavelmente no mosteiro. Essa estabilidade da vida cenobítica e do mosteiro beneditino, ao mesmo tempo estabilidade física, mas também estabilidade na relação, que contrasta com aquela enorme voragem que era ao final do Império Romano, com enfim, o desnorteamento que as invasões bárbaras acentuavam, não quer dizer que o tenham criado, mas que acentuavam. Ali não, ali há uma estaca firme no meio da enxurrada, porque se estabilizou ele e propõe essa mesma estabilização em torno de Cristo, com uma comunidade monástica onde a vida se possa reorganizar. E por isso ele põe de parte os outros tipos, mesmo um tipo perfeitamente admissível, que é os ermitas, que se retiram para viver sozinhos, mas sobretudo põe de parte aqueles que faziam da vida monástica um pretexto para futilidades e, sem se converter, andavam terra em terra e ainda juntavam a instabilidade física à própria estabilidade mental. Não, cenobíticas, quer dizer, comunidades que vivem em comum, gente que vive em comum, mas vive fixa para continuar com Jesus Cristo, a ser um sinal de persistência, um sinal de presença e de abertura ao futuro e criar esse mesmo futuro e de acolhimento a quem passasse. E por isso o mosteiro beneditino, os mosteiros que seguem a regra de São Bento, mais tarde serão uma ordem, portanto, terão uma organização entre eles, mas muito antes de serem uma ordem, isso só aparecerá lá para o século X, com Cluny, século XI,
já desde o século VI, o mosteiro beneditino é uma grande fonte de esperança. Eu creio que qualquer um dos nossos telespectadores, numa máquina do tempo, aparecesse aí no século VII ou no século VIII, numa Europa tão desorganizada como era subsequentemente à queda do Império Romano, encontrariam uma esperança reforçada se batesse à porta, que rapidamente se abriria do mosteiro beneditino. Portanto, e curiosamente, em torno de uma regra, de um sentido, uma regra de vida comum, assente na estabilidade. Antes de mais, uma estabilidade anímica, como Bento encontrou. Quando Bento sai de Roma, e ainda jovem, mas para reagir àquela desorientação dos espíritos e das vidas, vai para lá de Roma, vai para o Subiaco, se concentra na pessoa de Jesus Cristo, aí encontra uma estabilidade que depois partilha com aqueles que quiserem conviver, e aí cria um mosteiro beneditino. Foi, sem dúvida nenhuma, um enorme fator de esperança para a sociedade da Alta Idade Média. E continua a ser, enfim, pelo menos temos aqui disponível para quem queira. Como em Cisvergo, exatamente. Exatamente, aqui em Cisvergo ouvemos em torno da regra de São Bento também nos dias. Também voltamos a encontrar-nos de hoje 8 dias para olharmos esta marca identitária do cristianismo, a esperança, ao longo da história. A história volta de hoje a 8 dias. Nós voltamos amanhã. Até lá, acompanhe a atualidade da Igreja Católica em agência.eclesia.pt, a plataforma multimédia da Igreja Católica na internet. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.